Olá, vamos ver hoje o capítulo 16 do livro de Atos, Paulo em Derbe e Listra. Capítulo 16, versículo 1 a 5. Versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Versículo 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Visão de Paulo em Troade. Versículo 6 até o versículo 10. Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Partida para a Macedônia. Paulo em Filipos e Lídia convertida. Versículo 11 até o versículo 15. Versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Salmotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Versículo 13. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Cura de uma serva com espírito de adivinhação. Versículo 16 até o versículo 21. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Versículo 21. E nos impõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Paulo e Silas aprisionados. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Conversão do carcereiro. Versículo 27 até o versículo 40. Versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Versículo 32. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Versículo 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Versículo 34. E levando-os à sua casa, dispôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Versículo 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. Versículo 36. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Versículo 37. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Versículo 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Versículo 39. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Terminamos aqui o capítulo 16 do livro de Atos, na nossa Bíblia, na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.